Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jovice e você tá aqui no Jovice PC, nesse espacinho no YouTube em que a gente fica à vontade para discutir questões emocionais, filosóficas, psicológicas e sociais. Gente, nós tivemos na quarta-feira, anteontem, a live da Viviane Queiroz, da professora Viviane, foi muito legal. Quem não assistiu, fica o convite, tá ali na aba de ao vivo, é só clicar e assistir. Como todas as nossas lives, foi bem enxuta, mas foi muito gostosa, muito emocionante. E hoje, além de vocês ouvirem o meu celular falando no meio do vídeo, hoje a gente vai ter também a live com a professora de maquiagem e maquiadora Cláudia Gameiro. Vai ser uma live muito bacana e, enfim, sintam-se todos muito convidados, muito convidadas para a gente conversar um pouco sobre maquiagem e sobre depressão. A Cláudia Gameiro, ela enfrentou um episódio bastante sério de depressão pós-parto e ela se dispôs a conversar com a gente sobre isso. Eu acho bem importante a gente trazer aqui no canal outras vozes para que a gente possa cada vez mais ampliar os debates e ampliar as possibilidades de construção de informação, de conteúdo, de todas essas coisas legais. Gente, eu tô aqui com 6 perguntas para responder, só que uma delas eu acredito que mereça um vídeo só para ela. Porque a pergunta foi assim, ó: quais as desvantagens de viver sem autonomia? Então, vamos voltar aqui algumas páginas para a gente ficar juntinho, para a gente ir junto nesses conceitos, tá? Dignidade humana é a garantia básica de saúde física, de saúde emocional, moradia, igualdade, tá? Então, a dignidade humana é o nosso principal valor. Aqui eu tô falando enquanto filósofa, pegando carona aí em vários escritores, vários pensadores, vários articuladores que fomentam e abraçam esse tipo de perspectiva, tá? E para a gente ter essa dignidade humana que vai manter a nossa integridade física e emocional, a gente precisa ter autonomia. Então, a autonomia é uma das partes da dignidade humana. Agora que a gente falou por que a autonomia é importante, a gente vai explicar o que a autonomia não é. Autonomia não é eu fazer tudo sozinha. Autonomia não é eu ser absoluta. Autonomia não tem nada a ver com eu fazer as coisas sozinha ou não, tá bom? A autonomia está associado a decidir. Então hoje eu vim para cá e eu tive a autonomia de decidir a hora que eu ia gravar esse vídeo para vocês. Eu não prometo para vocês, olha, eu vou postar todo dia ao meio-dia, porque eu quero preservar a minha autonomia de se eventualmente eu não conseguir gravar vários vídeos juntos para programar a postagem, ou se eventualmente eu tiver alguma emergência familiar ou de pacientes, o canal do YouTube não ter expectativas em cima dele, tá bom? Então eu quis manter a minha autonomia nesse processo. Quando a gente fala em respeito a deficiência, eu noto que tem muita diferença entre autonomia e independência. E é bom dizer que esses conceitos são bem diferentes. A independência significa eu ser capaz de fazer sem precisar de ninguém. Muitas vezes isso não é possível. E a autonomia é eu tomar decisões. Então eu posso utilizar a minha autonomia para optar por ser dependente por qualquer motivo. Então, quando a gente garante o direito à autonomia, você pode fazer com essa autonomia o que você quiser, tá? Então, pensando aqui em pessoas adultas, se você quiser cometer um crime, você tem autonomia para cometer. Você não pode, mas acontece que você vai ter que arcar com as consequências, mas você tem autonomia.
tá bom? Então, aí a gente vai pensar um pouco nisso, né? Diferenciado a autonomia de independência, eu queria muito falar que a autonomia, ela está relacionada a gente contar e escrever a própria história. Contar e escrever, ou escrever e contar, tá? A ordem pode variar aqui. Então, a história que a gente estuda ocidentalmente, ela é, via de regra, contada do ponto de vista dos dominadores, das pessoas que têm maior poder aquisitivo e maior poder, tá bom? Cargos, status, é daí que a gente escuta a história. Então, quando vocês escutam que o Brasil foi conquistado por Pedro Álvares Cabral, você escuta a história do Pedro Álvares Cabral. Você não escuta a história dos povos originários que estavam aqui e de repente veio pessoas do mar. Tá bom? Então, é mais ou menos disso que a gente está falando. Quando a gente não tem autonomia, a nossa história de pessoas com deficiência, ela é escrita e contada por cuidadores. Então a gente fica à mercê do critério dessas pessoas. É como se a nossa personalidade fosse aos pouquinhos suprimida. Aqui a gente não está falando simplesmente, sou contra a família, não é isso. Mas quando eu não tenho autonomia, eu não consigo contar a minha história. E eu não consigo decidir a minha história. Isso não é legal. Isso não é saudável. Pode gerar um montão de problemas. Uma vulnerabilidade muito grande, que pode redundar em violência física, emocional, até mesmo sexual. Perda de acesso a estudo, tecnologia assistiva. Negação da sexualidade. A pessoa pode ser impedida de ter a vida sexual que entende correta. E aí a nossa história vai ser sempre contada por outra pessoa. Então, quando a gente abre mão da autonomia, a gente abre mão de tomar decisões sobre o nosso próprio eu. Quando uma criança nasce, ela não tem autonomia. Ela não pode ter autonomia. Se você deixar uma criança de 1 ano na rua, ela vai entrar debaixo de um carro. Ela vai comer cocô de gato. Ela vai, ela não vai conseguir nem se alimentar. Então, uma criança de 1 ano de idade não pode ter autonomia. Quando ela fizer ali uns 1 ano e meio, até uns 4 anos, ela vai querer fazer as coisas sozinha. Eu quero, eu posso, eu sabo, eu quisso, né? E aí a gente vai começar a equilibrar entre deixar ela fazer o que ela quer e protegê-la das coisas. Ela vai aprender a receber ajuda e vai aprender a fazer as coisas sozinha. Quando ela ficar um pouquinho maior, ela vai fazer mais e mais coisas sozinha. Até que, quando ela for adulta, ela vai ser autônoma. Ela só vai procurar os pais quando algo realmente sério acontecer. Ou muito bom, ou muito ruim. No dia a dia ela vai conversar para dizer oi. Mas ela não vai precisar procurar os pais para ter direito ao básico, para poder falar assim, ai mãe, eu não sei se eu lavo roupa hoje, se eu não lavo roupa hoje. Ai pai, eu não sei se eu abro a conta no Nubank ou no Banco Itaú. Né? Uma pessoa adulta, via de regra, ela vai se descolando e não precisa fazer isso, porque ela tem autonomia, ela vai pensando, ela vai tomando decisões e é gostoso a gente se experimentar, a gente errar mesmo, né? Cometer os próprios erros para aprender em que precisa melhorar. Eu já vi muitas pessoas que a história delas é a história da deficiência. E é muito estranho. Então, imagina que eu falasse assim, olha, meu nome é Joyce. Quando eu tinha
11 meses eu perdi minha visão. Daí eu fiz um transplante com 2 anos de idade. Aí eu fui para a escola, eu aprendi braille. Depois eu fui para a escola regular, escola normal. Estudava de manhã na escola, de tarde lá no Instituto dos Cegos. Aí eu fiz até o 2º grau assim, depois eu passei para letras. E aí na faculdade de letras não tinha nenhuma ajuda. E depois eu fiz um transplante de córnea. Essa é a história da minha deficiência. Essa não é a minha história. Vocês perceberam que falando assim eu não tenho personalidade, eu não tenho defeitos, eu não tenho virtude, eu não tenho opinião, eu não tenho ideias próprias. A minha vida é medida pelas minhas questões oculares. Eu falei que eu fui para a escola, mas eu não tive uma professora favorita. Eu fui uma criança que não relatou medos, não relatou brinquedos, não teve uma festa de aniversário ou um doce favorito. Vocês estão percebendo o apagamento do eu? Agora imagina se a minha história fosse contada da perspectiva da minha deficiência, mas por outra pessoa. A Joyce foi uma menina sempre muito sapeca, ela não enxergava e daí ela foi para a escola e aí ela andava tudo na escola, mesmo não enxergando. Depois ela começou a usar bengala, eu fiquei muito preocupada quando ela começou a andar sozinha. Essa é a história da minha deficiência pelo prisma, sei lá, da minha mãe. Então tem muitas pessoas que a história delas é assim. Que elas vivem 20, 30, 50 anos sem autonomia, vivendo desse jeito. A história da sua vida é a história da sua deficiência. A gente não consegue tomar decisões, a gente não consegue fazer escolhas, porque a gente aprendeu que ou que alguém sempre vai fazer isso pela gente, ou a gente aprendeu que a gente não dá conta de fazer isso. Agora, a história da sua vida não precisa ser contada pelo viés da sua deficiência. Se outra pessoa conta a sua história, muitas vezes ela vai usar o viés da sua deficiência, porque é aquilo que mais chama a atenção nela. Mas quando a gente aprende a nossa própria história, incorpora a deficiência como um caractere, não como um definidor absoluto, a gente conta a história da nossa vida por quem a gente é. É autonomia. Quer ver, ó? Mesmo relato que eu fiz agora. Eu nasci, desde muito pequena eu não tive saúde. Eu perdi a visão e quando eu era bem criança eu adorava historinhas. Eu adorava que as pessoas me contassem histórias. Tanto que eu gosto de história até hoje. E eu tinha bonecas, eu gostava muito das minhas bonecas. Eu lembro que eu tinha uma boneca chamada Jerônica. Eu dei esse nome pra boneca. E tinha uma moça que trabalhou lá em casa, a Cida, que ela fazia vestidos pra Jerônica. Eu tinha uns 4 vestidos pra Jerônica, e tinha blusa, e tinha um sapatinho. E Jerônica era aquelas bonecas bem simples, sabe? Que eram vendidas, que elas nem sentavam, elas ficavam em pé, retinhas assim. Só mexia os braços, a cabecinha dela nem mexia, assim. E ela tinha um cabelo que não era o cabelo dela, era um cabelo, só as listrinhas na cabeça, eu achava tão lindo. E quando eu era criança eu também adorava brigadeiro. Eu era doida do brigadeiro. Quando tinha as festas eu queria muito comer brigadeiro pra sempre, mas falavam, não, você tem que ter educação. Não é porque você não enxerga que você não vai ter educação. E aí eu fui aprendendo a ter educação, fui aprendendo a ir pra escola. Gostava muito do braille, gostava muito de estudar, sabe? Quando eu estudava, quando eu aprendi uma coisa, eu me sentia importante. E
mas eu não gostava de matemática, tinha muita dificuldade com matemática. Era difícil para mim. Ainda hoje eu não sei se eu tenho descalculia ou se eu só tenho a cabeça fraca para exatas mesmo, né? Às vezes acontece isso. Mas eu também lembro que eu gostava muito de rádio. Eu gostava de ouvir música, eu gostava de rádio. Tinha aquelas bandas de forró bem malucas, assim, da década de 90, e eu adorava. Mel com terra, rabo de saia, capital do sol, limão com mel, mastruz com leite, cavalo de pau, caviar com rapadura. Até a minha amiga, a Luciene, ela entrou na Anjos e Demônios, e daí eu falava pra todo mundo que eu tinha uma amiga que era cantora profissional, e eu achava o máximo, assim. Mas eu nunca quis ser cantora. Engraçado, eu gostava de cantar, mas eu nunca falei, nossa, eu quero ser isso, sabe? Mas por muito tempo na minha vida eu quis ser professora. Eu acho que é muito bonito você ensinar as coisas que você sabe. Hoje, oficialmente, eu sou professora de filosofia. E, assim, eu gosto muito de falar que eu sou professora de filosofia. Porque parece que eu consegui realizar um sonho de infância, sabe? E eu gosto de conversar, de ensinar o que eu puder. E gosto de aprender também, aprender com os meus erros. Aprender com histórias diferentes da minha. Eu aprendi, por exemplo, que o pessoal LGBTQIAP+, questionam que as histórias deles são contadas muitas vezes por pessoas cisgênero, pessoas héteros cis. Então, eles entendem que essa perspectiva de contar a história é uma perspectiva em que a diversidade é protagonista, não os indivíduos, sabe? Então, eu gosto de pensar que eu sou a protagonista da minha história, não a minha deficiência. Eu não nego minha deficiência, não escondo minha deficiência, mas eu entendo que ela é um traço meu, como meu cabelo, como a cor da minha pele. Ela pode ser aquilo que outras pessoas enxergam primeiro, né? Porque bate o olho no meu rosto e vê que alguma coisa tá diferente lá. Mas eu entendo que é meu cenário só, que eu sou outras coisas também. E aí, vocês estão percebendo que quando eu contei a história pela minha deficiência, eu contei minha vida toda praticamente em poucos minutos. Quando eu contei através de mim, se eu tomasse cuidado, eu não parava mais. Então eu acho que quando a gente cresce sem autonomia, a gente cresce abandonado de si. A gente se diminui, sabe? A gente se encolhe para caber somente no espaço que o senso comum compreende que a nossa deficiência caiba. E eu acho que a gente merece mais que isso. E você? O que você acha?